Glória a Deus. Irmãos, as conferências que eu tenho ido nesses dias, né? Uma que o pastor Fernando muito recomendou, lá no MFI, em Curitiba. Tivemos na conferência, ali da Nívia Soares, me fugiu o nome agora, Lugar Secreto. Nós tivemos uma reunião com alguns pastores proféticos e vamos voltar a ter essa reunião dia 16 de dezembro agora. Fui chamado para uma reunião em Petrópolis, nós vou estar saindo amanhã, da equipe do Remir. Em todos esses lugares que eu tenho ido, irmãos, Deus tem falado a mesma coisa. É tempo de buscar a presença, é tempo de buscar a presença. Deus está falando sobre um avivamento que vai acontecer, que veio já o avivamento sobre, que é quando o Espírito vem sobre, e há um mover, há um movimento. Veio o avivamento de Deus para nós, porque é Deus sobre nós, Deus em nós e Deus por nós. Veio o avivamento do Deus para nós. Foi um momento onde a igreja expandiu, a igreja cresceu, né? Quem diria, hoje vivemos em mega igrejas, lugares, o evangelho crescendo, expandindo. Mas o último avivamento será um avivamento Deus em nós. É um avivamento de caráter, vai ser um avivamento da palavra viva dentro de nós. Então eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está ministrando a mesma coisa na igreja em geral. Por isso tem ministrado esses dias: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós vamos bater nessa tecla. Põe aí para nós Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não adianta eu ser forte como Sansão, mas não ter uma aliança forte com Deus. A minha força pode me afastar dele. O meu dinheiro, sem uma aliança forte com Deus, pode me afastar dele. A minha fama, sem a presença de Deus, pode me afastar dele. O meu resultado, a minha prosperidade, o meu trabalho, sem a presença, vai me afastar dele. Então eu preciso nesses dias me fortalecer no Senhor, e aí sim, na força do seu poder. Porque se você estiver forte em Deus no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia da prova, você é como a árvore que está plantada ali junto ao ribeiro. Você vai estar forte, firme. No dia da angústia, da tribulação, do vento forte, as tuas raízes vão estar firmadas nele, e você vai permanecer de pé, como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nisso, como é que você confia em quem você não se relaciona? Fortalecei-vos no Senhor, então tem que me relacionar com Ele, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece. Então esse é o tempo. Nós falamos já sobre o jejum, nós falamos sobre a oração, e hoje eu quero falar sobre a adoração de uma maneira geral, o aspecto geral. Da adoração vai surgir a devoção, né? Quem adora a Deus, então tem uma vida devocional, tem o louvor, tem a oferta, tem várias situações, mas hoje eu quero focar na essência do que é adoração. A palavra adoração é a palavra no Velho Testamento, escrito no hebraico, a palavra shaká. Shaká significa inclinar-se. Então adoração, um dos significados é inclinar-se. O outro significado é deprimir, é estar deprimido, é esvaziar de suas forças, estar forçado abaixo. Adoração significa prostrar-se. Então toda vez no Velho Testamento que você vai ver e prostrar, e o adoraram. Quando adoravam, então as pessoas se abaixavam e se curvavam, né? Quando alguém ia fazer uma visita para um rei, um ato de reverência era que a pessoa se inclinasse. E isso é a adoração no Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra usada no grego é a palavra proskúnio, que significa semelhantemente a mesma coisa. Até o significado está lá no dicionário, irmãos, não fica assustado não. Significado de beijar como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Proskúnio, é a mesma palavra. Quando o cachorrinho está lambendo a mão do seu mestre, proskúnio, adoração. E ela é também usada no Novo Testamento, esse proskúnio, beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, especialmente os persas, é cair-se de joelho
e tocar a testa no chão. Então a pessoa, os persas lá, quando vão adorar, eles caem de joelho. Por isso você vê às vezes algumas religiões que a pessoa toca a testa no chão. É um ato de reverência, um ato de auto-humilhação, dizendo: olha, eu reconheço a tua grandeza, e eu me humilho, eu me prostro diante de ti. Eu reconheço que o Senhor é mais forte do que eu. Então, ajoelhar-se, prostrar-se. E uma palavra que me veio no Espírito para resumir essas duas coisas, para usar esses dois contextos, do grego e do hebraico, é a palavra render-se. Então, quando eu vou adorar a Deus, eu estou dizendo a Deus: olha, eu me rendo. Quando eu faço assim, eu estou colocando meus olhos ao chão e dizendo: olha, eu não estou vendo o que o Senhor vai fazer comigo. E eu me rendo. Eu me rendo. Confio na nobreza do teu caráter. Confio no Rei que eu estou adorando. Eu confio no Rei que eu estou servindo. Aleluia. Então, a adoração, ela muito mais do que nós levantarmos as mãos aqui na igreja, é um ato de rendição, de render-se diante da majestade de Deus. Então, agora vamos entrar na palavra render. O que significa render? Muita gente pensa que aqui é fácil adorar, irmãos. É fácil. Eu mesmo ajoelhei aqui hoje. É fácil a gente adorar na igreja. É um ambiente propício. As pessoas não vão te julgar. Você não vai passar vexame. Agora, às vezes adorar num lugar onde ninguém está te vendo, e você pensa assim: mas quem vai aprovar? Você adorar num lugar onde talvez as pessoas não servem o mesmo Deus, e aí, vou passar vergonha? Aqui é fácil, mas Deus está nos chamando para adorar Ele em espírito e em verdade. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, lá no poço, lá em Samaria, o poço de Jacó, aquela mulher, vendo que Jesus era um profeta, ele falou sobre a vida dela, ela fala assim: olha, então me diga uma coisa, o nosso povo adora aqui nesse monte, porque ali no poço de Jacó, naquele monte, quando as tribos de Israel se dividem, depois do governo de Salomão, veio Absalão, seu filho, com um governo muito pesado, e as tribos se dividiram. Jeroboão fez como se fosse um racha, e fez a sua capital em Samaria, e Roboão, a capital era Jerusalém, a capital de Judá. Jerusalém era a capital daquele povo. Então, na época em que as pessoas deveriam ir até Jerusalém, 3 vezes por ano, eles iam lá para a festa da Páscoa, eles iam para a festa de Pentecostes e para a festa dos tabernáculos. Quando chegou no dia deles irem para essa festa lá em Jerusalém, o Jeroboão ficou com medo de perder as pessoas, ficou com medo das pessoas voltarem para o lugar. Então ele fala: não, olha, vocês não precisam descer lá. E ele fez um bezerro de ouro naquele ambiente, e ali então os samaritanos começaram a adorar. Samaritanos porque vem de Samaria, mas eram os judeus, eram os israelitas, as 10 tribos de Israel que foram para aquela região, que se reuniam ali para adorar. Então aquela mulher, depois de tantos anos adorando ali, ela pergunta: Senhor, nossos pais dizem que é aqui que a gente tem que adorar, e vocês falam que é lá em Jerusalém, aonde é? Então Jesus agora ele traz a revelação. Adoração nesse novo tempo, Deus está querendo um nível mais profundo de adoração. Deus não quer a tua adoração apenas dentro da igreja. Deus não quer a tua adoração apenas no quarto de porta fechada, irmãos. Ele quer que você faça brilhar a sua luz diante dos homens. Ele quer ser adorado na rua quando você está passeando. Ele quer ser adorado lá na escola, lá no seu trabalho. Ele quer que você se renda, e o teu ato de se render a Deus promova a adoração no céu. Ainda que na terra as pessoas não entendam, Deus será adorado por causa do teu posicionamento. Quer um exemplo disso? No Velho Testamento, vou usar um exemplo disso. Imagina você é levado de Jerusalém cativo para uma Babilônia. É o símbolo da imoralidade, o lugar onde Nabucodonosor, o cara mais imoral que já existiu aí, que estava governando, mas ele estava só governando porque Deus o permitiu. E aí de repente, irmãos, longe de pai e de mãe, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, de repente eles longe, não tinha sacerdote para dizer, vão lá para o templo, mas eles resolveram lá naquela terra distante, honrar o Senhor, e eles adoravam. Daniel subia 3 vezes ao dia para orar ao Senhor, e o dia que eles fazem um decreto, não, ninguém pode fazer oração a Deus nenhum, a não ser a Nabucodonosor, Daniel continuou adorando a Deus. Porque você não adora a Deus apenas num tabernáculo, você não adora a Deus apenas em Jerusalém, aonde você estiver, você vai adorar.
E Jesus então revela para aquela mulher: olha, mulher, é chegada a hora, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros, se tem verdadeiro tem falso, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não é nem aqui e nem lá, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não tem um ambiente específico mais para adorar. Aqui nós nos reunimos e adoramos coletivamente, porque onde há unidade o Senhor ordena uma bênção, e é por isso que nós nos reunimos aqui. Porém, Deus quer que você continue a adoração. Quando essa igreja fechar as portas, você for embora, a adoração continua. No teu trato com teu marido, no teu trato com teu filho, no teu trato com seus pais, sua esposa, a adoração continua. Mas o que ela tem a ver com Deus? Quando você se rende e trata ela, ou ele, ou os filhos, ou os pais, melhor do que eles merecem, não porque eles merecem, porque você tem um coração rendido ao Senhor, você está adorando. E eu creio que é esta geração que Deus está levantando nesse ambiente, a geração dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E o que é essa questão de adorar em espírito e em verdade? Adorar em verdade, muitas vezes, verdade, eu me prostro aqui, você está vendo eu me prostrar, eu levanto as mãos, eu dou uma oferta, você está vendo as coisas acontecer, mas às vezes o espírito está longe. Às vezes você está aqui, está me ouvindo, mas já está pensando aqui, o que eu vou pedir no iFood aqui, que chegar em casa já vai estar pronto. Às vezes você está fazendo alguma coisa material, física, verdadeiramente, porém no espírito está longe. E Jesus, e também no Velho Testamento, o próprio Deus usa Isaías para falar isso: olha, esse povo me honra com os lábios, eles estão falando, me honrando, falando palavras bonitas para mim, mas o coração, o espírito, a intenção está longe. A intenção está longe, passou longe, estão cumprindo coisas, estão cumprindo mandamentos que maquinalmente aprenderam. Mas Deus está restaurando a adoração. A adoração perfeita é eu me render diante dele e declarar: sim, Senhor, toma o teu trono, toma o teu lugar. E render-se. Então vamos trabalhar na palavra render. Como é que eu posso adorar a Deus me rendendo a Ele? Existem duas maneiras de eu me render. Uma delas está ligada a me render a um inimigo, e a outra é me render a alguém que me ama. Vamos tratar primeiro do inimigo. Lucas capítulo 14, verso de número 31. Jesus, de repente, ele vai exemplificar através de uma parábola. Olha, o preço do discipulado, esse é o contexto dessa palavra aqui, mas eu quero pegar só esse texto. O preço do discipulado é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Qual é o rei? Qual é o homem que governa a sua casa? Governa seu casamento? Qual é a mulher que governa seus filhos? Governa a sua despensa de uma maneira tremenda, ou uma empresa lá fora? Qual é o homem? Qual que é o rei? Qual é o administrador que quando sai para combater um outro rei, que não se assenta primeiro para calcular se com os recursos que ele tem, seja 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, ele lhe envia uma embaixada, pedindo condições de paz. Jesus estava falando que o preço do discipulado é você entender que não adianta lutar contra o plano que Deus tem na tua vida. Jesus, o rei de reis, ele é um rei maior, e eu preciso entender que eu preciso me render diante dele. Não adianta lutar contra ele. Eu tenho que ter a clareza que o que ele quer fazer na minha vida, ele vai fazer. A Bíblia mostra a história de Jonas, que Deus chama ele, levanta ele para ir profetizar contra Nínive. Podia ser qualquer outro, mas ele escolheu Jonas. E lá no livro de Jó diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser. Só que Jonas, irmãos, ele se dispôs, mas não para ir para Nínive, ele se dispôs para ir para um outro lugar, para Tarsis. Ei, não adianta lutar contra esse rei. Não adianta você achar que não, olha, talvez eu esteja no caminho de Deus, mas e não ter se rendido a esse rei. Não adianta, não há forças. Talvez você está cansado, está aflito, está oprimido, talvez porque você está lutando uma guerra errada. Você está lutando a guerra errada, e talvez contra um reino errado.
mas nessa noite o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. Então o primeiro entendimento é render-se ao inimigo. O Senhor está chamando Deus de inimigo? Abre comigo a palavra em Colossenses capítulo 1, verso 19, nós vamos ler até o verso 23. Quando é que eu adoro a Deus, irmãos? Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito quebrado a inimizade, por meio da cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, preste bem atenção, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês se renderam, se é que vocês entenderam que ele veio como rei, mas ele veio para buscar paz, se é que vocês agora permanecem na mesma fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual Paulo me tornei ministro. O verso 21, põe para mim aqui, o que a Bíblia diz que nós éramos? A Bíblia diz que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Em Tiago você vai ler que fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E não adianta lutar contra um rei que é maior que você e tentar fazer amizade com o mundo. Não dá certo. Não tem como servir a dois senhores. Ou vai se devotar a um e desprezar o outro, ou irá aborrecer um e amar o outro. Não dá. E eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo, ele vai trazer uma paz no teu coração, porque haverá uma rendição do teu espírito ao reino e ao governo de Jesus. O primeiro ponto é adorar. O que é adorar para o Senhor? Adorar não é apenas ir no culto e fazer tudo certinho. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou falar mentira. Não, Deus quer muito mais do que isso. Ele quer reinar sobre você. Você vai ver que na história do Velho Testamento, nas histórias nos filmes que a gente assiste sobre reis, que os reis saíam para conquistar territórios, e quando eles entravam numa região, entravam numa área que era governada por outro rei, se eles batalhando vencessem a batalha, eles tinham a opção de ficar com o território. Mas imagina você pegar um território e não ter ninguém para trabalhar ali. Então eles davam a opção daqueles que eram mais fracos, que perderam a batalha, de levantar uma embaixada de paz, de levantar uma bandeira branca e dizer assim: eu me rendo. E eu espero que nessa noite, irmãos, haja rendição, que nós possamos nos render diante do Senhor em nome de Jesus. No segundo passo, quando eu compreendo que eu não tenho nada para fazer, imagina você de repente passar por um assalto, o cara coloca uma arma nas suas costas, né? O palavreado mudou, antigamente era mãos ao alto, isso é um assalto, agora perdeu o playboy, né? Mas quando você faz com as mãos ao alto, o que você está falando? Olha, pode levar, eu me rendo, só não leva a minha vida, eu me rendo, pode levar, toma, eu reconheço que agora você é mais forte, eu reconheço, eu me rendo. Ei, Jesus está aqui nessa noite, só que Ele não veio para roubar, Ele veio para conquistar você. E eu espero que você entenda, se você era inimigo no entendimento, você praticando obras malignas, isso fala do teu entendimento. Pessoas que mentem, pessoas que trapassam, passam a perna, é porque ela tem um entendimento distorcido, e por isso que Deus não te reprova, Deus está te falando: vem para a minha presença, porque eu quero fazer paz, e eu quero mudar o teu interior. Apenas se renda. O segundo passo, depois que você se rende, para você ter vida, é pedir misericórdia. Por favor, tenha misericórdia de mim, não toma a minha vida, pois eu estou arrependido. Se eu era teu inimigo, a gente saiu para lutar, mas eu vejo que você é mais forte. Por favor, tenha misericórdia, não me trate como eu mereço.
Não me trate como um teu inimigo, eu quero me tornar amigo seu. Quem está entendendo, diga aleluia. Se a gente era inimigo de Deus, por causa das nossas obras, mas quando o rei chega, existe algo em nosso coração, aleluia. O dia que eu ouvi a voz do rei a primeira vez, em 2002, eu me prostrei, deitei no colo de uma senhora, mais ou menos uns 70 anos, porque eu ouvi a voz de alguém que era mais forte. Naquele dia eu saí de casa falando com a minha esposa assim: eu vou naquele culto. Vai lá, Gil, vai lá. Eu vou naquele culto, mas se o pastor falar alguma besteira, porque eu achava que eu era sabido, se ele falar alguma besteira e gritar, eu levanto e saio. E ela sabia que eu fazia isso, que eu era muito arrogante. Mas eu ouvi a voz de um rei que não era arrogante, mas ele era muito mais forte do que eu. E ele me quebrou e eu me prostrei. E a partir daquele dia eu falei: tem misericórdia, Senhor. Se eu te persegui, se eu persegui os cristãos, se eu era contra, se eu persegui o evangelho, eu não quero mais. Hoje eu me torno um amigo teu. E quando um rei conquista um território e aquela pessoa se rende, agora ela se torna um servo, ela vai trabalhar para aquele rei, e tudo agora, aquele rei então não vai matar. Nabucodonosor não matou Daniel, não matou Sadraque, Mesaque e Abednego, não, ele pegou e viu o potencial e falou: vocês vão ser governadores naquelas terras, em meu nome. Vocês vão governar províncias em meu nome. Quem está entendendo, diga aleluia. E Deus, Ele veio à terra para trazer o reino dEle. Não resista ao reino dEle, não resista. Ele quer te incluir nesse reino, Ele quer fazer você amigo dEle nesse reino. E o terceiro ponto do inimigo: eu me rendo, eu quero ser teu amigo, agora pode governar sobre nós. Lembra da história de Davi e Golias? Eles saíram para pelejar, e o propósito era conquistar um terreno. E Golias grita: olha, não vamos pelejar não, traz somente um homem, vamos fazer a guerra assim simples, pouca morte, pouco sangue, me traz um homem, se ele me vencer, os filisteus serão seus escravos, vão servir você, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. E esse é o terceiro ponto: quem vai reinar sobre a tua vida? Talvez você entendeu que Jesus é mais forte e se rendeu dizendo: Senhor, eu quero paz contigo, eu não quero mais ser teu inimigo, eu não quero mais ser amigo do mundo, eu quero ser o teu amigo. Mas será que você já tomou essa terceira decisão? Pode reinar sobre mim? Será que na hora de você decidir as tuas finanças, você coloca Ele na equação? Para você entender, eu tenho uma esposa, antes dela eu não precisava comunicar a ninguém quando eu saía de casa no final de semana, eu não estava nem aí, mas agora tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar: eu tenho uma esposa, e é melhor ela saber antes de eu fazer do que ela saber depois. Quem é homem aqui sabe o que eu estou falando. É melhor ela saber antes, sim ou não? Agora, se eu tenho uma aliança com Deus que é o meu rei, será que Ele é meu rei de verdade? Será que eu oro antes de fazer alguma coisa? Será que antes de eu, será que quer coma, quer beba, eu estou fazendo para a glória dEle, para a glória do rei? Será que as decisões, será que quando eu brigo com alguém, quando eu discuto com outra pessoa, eu estou pensando nele? Ei, mas vai ter rendição aqui nessa noite. Eu quero me render e dizer: sim, Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais lutar contra o teu espírito. Eu não quero mais: mas a pessoa merece. Ela merece, se ela merece ou não merece, não, eu não sei. Eu não sei que reino que ela está, eu sei o reino que eu estou. E por causa que eu tenho um rei, eu vou fazer a vontade do rei. Esse é o primeiro ato de adoração, quando você rende a sua vida para um rei que é mais forte que você. Agora, depois que você aceitou Jesus, que você tem um rei como Senhor, e quando tem um rei como Senhor, irmãos, o rei dos reis, ele é um rei que governa com justiça, equidade, mas também com graça e com misericórdia. E um rei sempre vai governar para o seu reino. O rei Jesus, toda vez que você chegar diante dele, ele tem misericórdia para te oferecer. O rei pode trazer juízo para você, pode, mas ele tem misericórdia para te oferecer. Então se renda a isso. Agora, você que já aceitou Jesus, existe um outro ato de adoração, um outro ato de se render, que vai além de palavras, que vai além de se ajoelhar no culto ou no quarto de oração. Esse é o ato de se render ao seu amor. Pastor, eu já me rendi, será?
contar minha história com a Cláudia. De manhã eu tive que inventar uma história aqui. O dia que eu vi ela me viu antes, irmãos. Ela me viu antes. Mas o dia que eu vi ela, de fato, quem é aqui de Itaúna sabe, né? Onde era a antiga Giros. Giros não é, como é que é? Totem. O negócio é velho, irmãos. Só para você também ter uma ideia. Estava lá eu na porta daquele ambiente. Graças a Deus, não preciso mais ir lá, né? As festas é outra. Estava na porta, de repente eu olho. Uau! Vestido branco, reluzente. E eu olho para ela, eu encontrei alguém mais, vamos falar ousado, mais ousado do que eu era. E eu todo sem vergonha, encontrei uma mulher mais ousada que eu. A mulher me encarou e eu fiquei sem chão. Pela primeira vez eu tive medo. O caçador estava sendo caçado. E de repente vem um amigo, alguém apresenta e tal, e está junto, e eu vou, e coisa vai, outros detalhes é melhor a gente não falar aqui por causa da televisão, né, o horário impróprio, e de repente entra e tal, irmãos, e ela já tinha me visto, ela estava procurando, irmãos, e eu estava lá, eu comecei a resistir, Agora daqui para frente você pode desconsiderar 50%. Eu comecei a resistir, mas ela foi tão insistente, que teve uma hora que eu falei, olha, eu me rendo. Você está rindo de você. Porque ele sempre tentou te atrair com cordas de amor. Mas sabe o que acontece? Você está lá, não, eu pequei, eu não mereço, e ele está lá te atraindo, vem, agora quebrantada que eu te quero, vem. E você está lá, não, hoje eu não vou, Deus sabe, Ele não vai aceitar a minha adoração, Ele sabe do meu coração, e você está resistindo. E aí você dá oferta e acha que está abafando, mas o que Deus está querendo é uma adoração mais profunda, é que você se renda ao amor dEle, se renda ao amor do amado. João capítulo 15, o verso de número 13, olha, se renda ao amor dEle, saiba que Ele te amou primeiro, assim como a Cláudia me amou primeiro, e eu me rendi. Deus te amou primeiro. Qual a dificuldade de entender isso? Ele te amou antes que você pensasse em amá-lo. E por que hoje você está aí com tantas acusações de Satanás, resistindo à graça e ao amor dele? Não, eu não posso, eu tenho vergonha, desse jeito eu não posso chegar lá. Ei, eu quero te falar, Ele te amou primeiro. E não adianta, irmãos, assim como com a Cláudia comigo, existe aqui, ó, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E você está resistindo ainda. Você acha que ele está importando com... Ei, você está resistindo ao amor dele. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Eu te escolhi, eu te amei primeiro. Nem o céu, Romanos 8:31 vai falar. Aleluia, ele vai dizendo assim, olha, nem a altura, nem a profundidade, eu sei que nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se Ele te amou primeiro, se Ele te ama mais do que qualquer outro homem, teve a ponto de dar a própria vida, qual é o motivo que você está hoje duro e não se rende ao amor de Deus? Pessoas que estão aqui, que um dia tiveram ministério e hoje estão duras, estão se sentindo indignas, estão se sentindo rejeitadas. Eu quero te falar, ei, falta só você se render, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, o amor dele é maior. O amor dele é maior. Nunca você vai conseguir amar Deus da mesma forma que Ele te amou. Vai ter dia que você vai estar lá preocupado com a própria vida e vai falar, não conheço, não, você fala igual Ele, você parece que veio, você veste igual eles, não, eu não conheço. Aí você vai pensar, ai meu Deus, eu não estou digno mais de estar no ministério, eu não estou digno mais de pregar, eu não estou digno mais de ir na igreja, como é que eu vou levantar as mãos? Eu menti. Ei,
Só que Ele te amou mais, Ele te amou, o amor dele é maior que o teu, o amor dele supre a falta do teu. Ele te amou primeiro quando você nem o amava. Então para com isso e se renda. Quer adorar a Deus? Se renda, deixe Ele te constranger com o seu amor nessa noite. Eu te atraí com cordas de amor, te levei para o deserto para falar contigo. O segundo ponto de se render ao amor: se Ele já é teu Senhor e Ele já pode te dar misericórdia, porque o Rei pode oferecer misericórdia, hoje Ele vai se tornar teu Salvador, porque o Salvador, Ele te oferece a graça. Se um rei pode dizer, eu não boto na cadeia, se o rei pode dizer, eu não mato ele, porque ele está usando de misericórdia, porque é rei, porque governa, um Salvador, Ele pode te dar graça, a graça, um poder, algo que você não merece, e te tirar de um reino das trevas, e colocar num reino do Filho do seu amor. Qual que é o segundo ponto de se render? João capítulo 15, o verso número 16. Mas pastor, eu ainda tenho dúvidas que Ele me ama, eu ainda tenho dúvidas que ele pode fazer alguma coisa na minha vida. Você está endurecido, mas hoje você vai adorar a Deus. Você pensa que foi você que escolheu vir aqui essa noite, ouvir essa palavra? A Bíblia diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Mas eu não valia nada, agora você vale, porque eu te escolhi, e vá e dê fruto, se renda ao meu amor. Mas eu não tenho conta, não dou capacidade, não dou conta, pastor. Ei, se renda. Você está esperando ser bom para que Deus te ame, você está esperando ser bom para dar fruto. Para de esperar alguma coisa, simplesmente se renda. Quando vier alguém para você, para pedir alguma coisa do Evangelho, não diz, eu tenho o telefone do pastor, eu conheço um obreiro. Não, se renda, deixa Deus começar a fazer frutificar a tua vida. Esse é o maior ato de adoração. Eu imagino que o dia que aquele pequenininho, Davizinho, chega lá, todo assim, quem que é incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu creio que os anjos tiveram vergonha de adorar a Deus, irmãos. Isso aqui não é doutrina não, viu? Você não vai falar que é heresia. Mas eu creio, irmãos, que Deus se levantou do trono. Isso é adoração. Achei um homem segundo o meu coração. Isso é adoração. Alguém que confia, alguém que entende que no Senhor você pode todas as coisas. Não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu, então se renda. E o terceiro ponto, para terminar, Isaías 41, Ele te amou primeiro, Ele te escolheu. Você só está aqui, você pode estar aqui acusado pelo diabo, você pode estar aqui debaixo de uma pressão, você pode estar aqui desanimado, você está aqui talvez querendo desistir, mas eu quero te falar uma coisa, Ele te amou, Ele te escolheu, e hoje Ele está te chamando pelo nome. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vocês... Não, ei, Isaías 43, Isaías 43, Calai, 43, mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Wellington, Cláudia, ó Douglas, olha Eric, olha Bernardo, olha Márcio Roberto, olha o que te diz o Senhor que te criou, comunidade Casa Profeta, e te formou. Não temas, porque eu te remi, e eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Se quiser, segue aí. De manhã eu não segui, mas segue o texto aí, por favor. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti. Ei, se renda. Para de dar desculpa porque você não pode, porque você não dá conta. Ei, apenas se renda.
Você quer adorar a Deus? A maior ato de adoração nessa noite vai você se prostrar e dizer: eu me rendo. Não quero mais ser teu inimigo, não quero mais ser amigo do mundo. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Tem misericórdia. Eu me rendo ao teu amor, e eu corro ao teu encontro. Sim. A conclusão é essa. Talvez você está aqui hoje e está cansado, porque você está lutando a luta errada, ou você está num reino errado. Mas Deus está te chamando: se renda, porque no reino do Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. No reino dEle, Ele governa com justiça e equidade. No reino dEle, aleluia, Ele trabalha a teu favor. Nem na antiguidade nunca se viu nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam e confiam. Você tem um rei que serve, um rei que veio aqui, que usou vestes, que usou uma toalha e veio te servir. Então se renda. Está cansado? Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. Já estou terminando, mas é conclusão. Se você está cansado, se renda hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu governo, tomai sobre vós. O jugo era aquela canga de colocar nos animais, para que eles pudessem ser governados por alguém que é o possuidor dos animais, para que eles pudessem fazer um trabalho. Você sabe, esse trabalho de ser mulher do seu marido, o trabalho de ser pai do seu filho, o trabalho de você ser um integrante da sociedade, de você ser um filho de Deus nessa terra pervertida. Você sabe, esse trabalho está pesado é porque você não entende que Ele está querendo governar. Tomai sobre vós o meu jugo, deixa eu ser o seu rei, deixa eu passar a governar a sua vida, e aprendei de mim, porque eu, sendo rei, podendo fazer tudo, descer fogo do céu, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está cansado? Você está lutando e está pesado? É porque você não chamou Jesus. Se renda hoje. Hoje nós vamos orar aqui. Você vai render o teu casamento, você vai render ele ao Senhor. Você vai parar de tentar governar a sua esposa, o seu marido. Você vai tentar parar de controlar a situação. Sabe por quê? Porque você vai entregar o reino para Ele. Você vai se render. O teu reino é melhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nesta casa, em nome do Senhor Jesus. E se você tem Ele como rei, você tem um rei de misericórdia. Misericórdia, Ele nunca vai te tratar como você merece. Ele não vai te dar o que você merece. Merecia cadeia, merecia morte, merecia inferno, mas sabe o que Ele te dá? Misericórdia. Não vou te dar isso, mas você precisa também aceitar Ele como Salvador. Não resista ao amor dEle. Não fica pensando, fica aí ninguém me ama, ninguém me quer. Tem alguém que te quer, mas você está resistindo. Hoje é dia de se render a esse amor. João capítulo 1, verso de número 11. Primeiro Ele tem que ser Senhor. Se Ele não é Senhor, Ele não pode salvar. Se Ele não é Senhor, Ele não pode governar sobre a tua vida. Mas se Ele é Senhor, o amor dEle vai te alcançar. Este rei veio para trazer misericórdia à terra, implantar um reino. Ele veio para o que eram seus, mas sabe o que acontece? Eles viram o amor em pessoa, a bondade em pessoa. Eles viram um rei manso e humilde. É esse que vai destituir Roma? É essa liderança fraca, liderando 12 pescadores, 12 pessoas ali, simples, é esse? Não, esse não é o Messias. Ele veio trazendo misericórdia, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas, verso 12, todos os que se renderam ao seu amor, todos os que receberam a graça. Misericórdia não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se responde. Misericórdia você dá para quem reconhece que errou e pede perdão. Olha, ser paciente comigo, devo 10.000 talentos, prende ele, a família, até que pague toda a dívida. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Quem tem governo, quem é maior do que você, ele pode falar: misericórdia. Ele pediu, eu vou dar misericórdia. Não vou cobrar a dívida e vou perdoar. Ele não vai ser preso. Aleluia.
Só que tem um nível mais profundo, e é esse que eu quero que você se renda hoje. Se você receber, Ele veio para dar, Ele veio para entregar, Ele veio para trazer vida e vida com abundância, Ele veio para trazer paz. A paz que eu vos dou, ela excede o entendimento humano. O mundo não pode conhecer essa paz. Ele veio para te dar o Espírito, o Consolador, aquele que está contigo quando todo mundo te abandona. Ele está contigo, aquele que diz tudo que está acontecendo está cooperando. Ei filho, fica firme, Ele não te abandonou. Mas se você resistir e não se render, a história você sabe, a história no verso anterior, Ele veio para que eram os seus não receberam, mas quem hoje receber, recebeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não mais servo, não mais escravo apenas, que tem um rei que tem misericórdia. Agora de servo e escravo, Ele está me chamando para a mesa, Ele está me chamando para a mesa, Ele está me dando o poder de ser filho, porque eu aceitei o seu amor. Eu só aceitei a adoção, o espírito de adoção ao qual nós clamamos, Abba Pai. Fica de pé no seu lugar. O maior ato de adoração, louvor, oferta, tudo isso é devoção, tudo isso é expressado aqui na terra. Mas o que Deus quer é que você hoje se renda de verdade. Há casais, há pessoas, há homens, mulheres, filhos, pais que estão aqui, que estavam a ponto de desistir. E eu quero te falar só uma coisa: o rei chegou, e onde o rei chega, vem o reino. A única coisa que Ele espera é que você se prostre, se renda e diga assim: Senhor, eu me rendo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu me rendo. Então Pedro, se renda ao meu amor, para de querer fugir, volta a pastorear as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amei mais do que você, Pedro. Ninguém tem maior amor que